Shalom, shalom, povo de Deus, glória a Deus por mais esse dia, por mais essa live. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de nós falarmos com Deus e falarmos de Deus. Deus é bom, Ele é maravilhoso, sejam bem-vindos. Aleluia, shalom, boa noite. Deus abençoe você que está entrando, chama a sua família, né? É muito importante nós estarmos reunidos na palavra do Senhor, né? Reunidos em Jesus, reunidos com Jesus ali no centro, reunidos com a palavra de Deus no centro do nosso lar, né? Se reúna com o Senhor e que agora a sua casa, como está sendo nesse tempo, a igreja não fechou, agora tem uma igreja em cada casa. Que a igreja que está na sua casa agora seja cheia da presença de Deus. Que o Espírito Santo te toque em o nome de Jesus. Que você seja cheio da presença de Deus, transbordante. Que o Espírito Santo de Deus te toque em o nome de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos para mais este culto, para mais esse falar e adorar ao único que é digno, nosso Jesus. A Ele nós temos motivos, quando tudo está bem, quando as coisas não estão bem, ao redor dEle, por Ele, nós temos motivos de estarmos reunidos sempre. Porque independente que aconteça, Ele continua sendo nosso Salvador, Ele continua sendo nosso Senhor. O sacrifício dele na cruz continua sendo único e suficiente. E nós temos motivos para louvá-lo. Amém? Vamos orar para começar mais esse culto na presença do Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que você está chegando. Que bom que você está aqui. Para nós orarmos e adorarmos ao Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos ao redor da sua palavra, reunidos em ti, Senhor. Toma, Senhor, cada casa, que em nome de Jesus, cada igreja que agora assiste, porque sabemos que cada casa agora é uma igreja. E reunidos, Senhor, eu peço que o Espírito Santo esteja tocando cada um, que a presença de Deus esteja invadindo o lar de cada um, que em nome de Jesus, onde há tristeza, chegue a alegria, onde há doença, chegue a cura, em o nome de Jesus, que a presença de Deus transforme a situação atual do seu lar agora, e que você seja plenamente saciado pelo Senhor. Em o nome de Jesus eu te abençoo, que essa palavra seja viva, que ela traga frutos na sua vida e na sua família, em o nome de Jesus, amém? Deus abençoe, né? Que bom estar aqui com você, estamos com saudade de todos e que você seja abençoado em o nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a esta live, a este culto, né? Pela internet. É um tempo muito precioso para que juntos nós possamos aprender um pouco mais de Deus, né? Para termos um tempo precioso com Deus e com a sua palavra. E nessa noite eu quero compartilhar um pouco a palavra de Jesus com cada um de vocês nessa noite. Que o Senhor nos visite com a sua graça, com o seu poder, com a sua unção. Todos que já estão conectados conosco, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus Cristo, né? A pastora já orou, já abençoa a todos nessa hora. Espero que a sua expectativa esteja lá em cima, porque nós queremos compartilhar uma palavra que com certeza há de abençoar a vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com você, sem muita demora, né? Quero compartilhar com todos aqui nessa noite, né? Todos que já estão conectados, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês nessa noite o tema dessa live, o tema da mensagem nessa noite que eu quero compartilhar o coração de cada um é vencendo o espírito egoísta, vencendo o egoísmo.
vencendo o espírito egoísta que muitas das vezes tem rondado e tem sondado a vida de cada pessoa. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, vencendo o espírito egoísta. Eu quero abrir a palavra de Deus, e se você tiver aí, você pode acompanhar comigo. Livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, nós vamos encontrar a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, nós vamos encontrar a oração do Pai Nosso, conhecida por todos nós, né? Conhecida por cada cristão, todos os cristãos conhecem essa oração, mas eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O texto nos diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Um texto conhecido por cada um de nós, todos os cristãos conhecem esse texto, até as crianças, né? Os pais costumam ensinar as crianças a oração do Pai Nosso desde cedo, mas há um contexto de uma grande interpretação. Nós já falamos que na oração do Pai Nosso nós podemos extrair inúmeras orações. Dentro de uma oração só, dentro da oração do Pai Nosso, podemos extrair inúmeras orações. Jesus fala de inúmeras coisas, né? E esse versículo, em especial o versículo 11, Jesus fala para nós no versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ok? Então Jesus fala para nós no versículo 11 de Mateus: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu quero até mostrar para vocês aqui, a pastora Carol fez um pão, pedi para que ela fizesse um pão. Olha que pão bonito aqui, ó. Olha que pão bonito aqui, né? Jesus está falando: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não literalmente num pão feito de farinha de trigo, mas é uma expressão que retrata alimento, que retrata o sustento, que retrata aquilo que nós precisamos dia após dia, daquilo que nós precisamos todos os dias. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, aqui trouxe esse pão para mostrar algo a vocês. Daqui a pouco eu vou compartilhar um pouco mais sobre ele. Então, preste bem atenção. Olha que interessante essa definição do pão nosso de cada dia. Esse versículo, ele fala da provisão diária. Por que não está escrito no versículo 11 de Mateus 6, o pão nosso anual, dai-nos uma vez por ano, o pão nosso mensal, dai-nos a cada 30 dias, o pão nosso mensal de uma vez, ou o pão nosso semanal? Por que está escrito o pão nosso de cada dia, de cada dia? Por que não está dizendo anual, semestral, mensal, semanal? Mas por que está escrito o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Porque Deus deseja nos dar algo fresco todos os dias. Então, quando Jesus está falando o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus está falando que o desejo de Deus para nós, a oração de Jesus, é para que todos os dias nós tenhamos algo fresco, todos os dias nós tenhamos o pão diário, todos os dias haja o sustento, todos os dias venha o sustento sobre as nossas vidas, o pão nosso. O pão diário, todos os dias, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por isso que é algo diário, é um sustento diário, um sustento fresco, algo novo, todos os dias, liberado para a minha vida, liberado para a sua vida, liberado para cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, nesse versículo de Mateus capítulo 6, da oração do Pai Nosso, em especial o versículo 11, Jesus nos diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que não está escrito no versículo: o pão meu de cada dia dai-me hoje? Mas por que está escrito o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e não está escrito o pão meu de cada dia dai-me hoje? Por que está usando essa expressão do pão nosso e não do pão meu? Por que Jesus usa a expressão para que o pão seja algo liberado para nós e não seja algo liberado somente para mim?
Porque há um contexto muito interessante em relação a isso. Jesus aqui está nos ensinando algo muito profundo, porque ao mesmo tempo nós precisamos de algo diário, mas ele também nos ensina algo particular. Ele ensina que nós devemos também aprender a clamar. E o Senhor nos ensina também para que venhamos aprender a clamar, para que venhamos aprender a buscar, para que venhamos estar aclamando, buscando, intercedendo, falando com o Senhor. Mas Jesus também está nos ensinando aqui algo que não é o pão meu de cada dia, mas é o pão nosso de cada dia. Jesus aqui está nos ensinando um princípio de vencermos o espírito de egoísmo. Quantas pessoas que são egoístas, quantas pessoas que estão debaixo de um espírito de egoísmo, quantas pessoas que estão debaixo de um espírito de egoísta, são egoístas diante de tantas coisas. Jesus na oração do Pai Nosso, e a oração inteira do Pai Nosso, ela está relatada no plural: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixe cair em tentação. O pão nosso de cada dia está sempre no plural. Jesus está falando em algo para ele, para nós, é algo para todos nós. Então não é o pão meu diário de cada dia, mas é o pão nosso diário de cada dia. É um princípio de nós precisamos vencer o espírito de egoísmo que muitas vezes tem rondado e tem sondado o nosso coração. Preste bem atenção, você tem orado também para que aqueles que estão ao seu redor sejam abençoados? Ou você tem pedido assim: Senhor, abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família, abençoe somente a mim, Senhor, abençoe a mim. Ou você tem estendido a sua oração também por aqueles até mesmo que moram na rua? Você tem estendido a sua oração por aqueles que estão lá sem ter o que comer? Será que na oração que você fez hoje na hora do almoço, se é que fez, porque nem todos fazem, será que na oração que você fez, por exemplo, na hora do almoço, você lembrou de orar por aqueles que nada têm? Você orou por aqueles que não têm o que comer, por aqueles, eu não sei aí, mas aqui em Bauru, por exemplo, tem pessoas de outras cidades nos assistindo, mas orar por aqueles que não têm o que comer, por aqueles que estão debaixo do frio, por aqueles que estão nesse momento passando por uma situação difícil. E a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Senhor, olha por aqueles que nada têm. O pão nosso de cada dia dê na minha mesa, mas também dê na mesa do meu irmão, dê também na mesa da minha irmã, dê também por aqueles que estão precisando, dê também por aqueles, Senhor, que talvez não tenham o que comer nesse dia. Sabe, estamos vivendo dias onde muitas pessoas estão debaixo de um espírito egoísta muito grande. Quantas pessoas que estão vivendo essa situação? A bênção do Senhor não é só para você, a bênção do Senhor é para nós, e nós precisamos vencer o espírito de egoísmo. Não pode haver egoísmo dentro do nosso coração. Nós estamos num tempo, num período de pandemia, e nós precisamos mais do que nunca lembrarmos do nosso próximo. Nós precisamos mais do que nunca lembrar muitas vezes daqueles que são menos favorecidos. Nós precisamos mais do que nunca até mesmo repartir o pão se for necessário, até mesmo repartir o que você tem na sua cesta básica para aquele que está precisando, para aquele que está necessitando. Esse é o princípio do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na minha oração, Deus é testemunha disso. Meu Deus, quando nós oramos, Pai, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa os de perto, abençoa os de longe, abençoa o rebanho da igreja, abençoa o rebanho dos pastores amigos, abençoa aqueles que moram na rua, Senhor, abençoa aqueles que nada têm. A oração vai longe, a oração vai longe, a oração vai longe. Talvez você não possa resolver tudo por causa do dinheiro, mas Hudson Taylor, um dos grandes missionários na China, ele sempre disse assim que há 3 formas de fazer missões: com os pés os que vão, com as mãos os que ofertam e com os joelhos dos que oram. Se você não tem para ir e não tem para ofertar, no mínimo você tem joelho para dobrar e para pedir que Jesus Cristo tenha misericórdia e olhe por aqueles que nada têm nesse exato momento. Por isso, a oração de Jesus é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos vencer o espírito egoísta, irmão. Nós precisamos vencer o espírito egoísta que muitas vezes tem rondado os nossos corações.
Olha como muitas pessoas são egoístas, né? Eu fui abastecer o carro, acho que essa semana, não estou me enganado, ou semana passada que isso aconteceu. Mas a hora que eu fui abastecer o carro, fui passar o cartão. E quando fui passar o cartão, tinha que entrar dentro da lojinha que fica ali dentro do posto, né? E tinha uma senhora na minha frente. E essa senhora estava conversando com a moça que estava ali fazendo a cobrança ali no caixa. E aí ela disse, nossa, essa questão dessa pandemia, esse vírus. Aí ela disse assim, até olhou para mim também. Olhou para mim e disse assim, olha, eu espero, olha, vocês me desculpem. Essa foi a expressão dela. Vocês me desculpem, mas eu espero que eu não seja uma daquelas pessoas para pegar esse coronavírus. Porque eu tenho asma e eu não posso pegar isso. Me desculpem vocês, mas eu já vou logo avisando que eu espero que eu não seja uma pessoa para pegar esse coronavírus, porque eu tenho asma e eu não posso pegar isso. Eu olhei para ela, fiquei pensando, falei, que nível de egoísmo, que nível de egoísmo. Meu querido, meu irmão, minha irmã, quem é que merece pegar essa pandemia? Quem é que merece ser quem é que merece ser tomado por essa enfermidade maldita? Quem é que merece ser tomado por esse mal? Ninguém. E quantos que já foram ceifados por isso? Quantas famílias que estão em luto por causa desta pandemia, dessa enfermidade? Ninguém merece pegar isso. Para você ver o nível do egoísmo de uma pessoa, aonde a pessoa diz, eu não mereço pegar porque eu tenho asma. Ou seja, se você pegar, se o fulano pegar, se o Beltrano pegar, problema é dele, eu é que não posso pegar. Consegue entender como é que está o nível das pessoas? Por isso nós precisamos vencer esse espírito de egoísmo. Por isso é necessário vencer esse espírito de egoísmo. Por isso é necessário vencer esse espírito de egoísmo que tem rondado e tem sondado a vida de tantas e tantas pessoas. E aí Jesus nos ensina. O que Jesus nos ensina mesmo? O pão nosso, que cada dia nos dai hoje. O texto não nos diz, o pão meu de cada dia me dai hoje. Ou seja, o seu é problema seu. Jesus não ensinou isso. Ele disse o pão nosso. Ou seja, Pai, eu oro para que na minha mesa tenha o pão nosso, mas oro também para que na mesa do meu irmão tenha o pão nosso. Você tem orado para que não falte não só na sua mesa, mas também na mesa de todos que estão ao seu redor? Você tem orado para que Jesus tenha misericórdia e olhe por aqueles que nada têm? Você tem orado, você tem clamado ao Senhor, você tem vencido esse espírito egoísta? Porque nós estamos num momento de pandemia e muitas pessoas talvez já estão debaixo desse sistema, desse espírito de egoístas, são egoístas, estão debaixo de um egoísmo muito grande, preocupando só com si, não se preocupa com o próximo, não se preocupa com aquele que está necessitado. Filipenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo nos diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Paulo está nos dizendo, não sejam egoístas, mas sejamos humildes, a ponto de considerar o nosso próximo superior a nós. Queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, e em todo o tempo, é claro, mas em especial, esse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos vencer esse espírito egoísta. Nós precisamos arrancar da nossa vida, porque é momento que nós precisamos até mesmo, se for o caso, estender a mão para quem não tem o que comer, dividir a nossa cesta básica com quem está precisando, ajudar aquele que está necessitado, estender a mão. Estamos entrando num tempo de frio, todas as roupas que você tem serve, as que não servem, entrega para quem está precisando. Esses dias o porta-mala do meu carro estava lotado de roupa, porque a pastora fez uma limpeza aqui em casa, e eu estava saindo de casa, eu estava indo resolver algumas coisas, de repente eu vi uma família, vi um senhor com
catando papelão, com 3 crianças, parei o carro, abri o porta-mala, desci aquelas roupas tudo ali para ajudar aquele senhor que ali estava. Não estou falando isso porque eu fiz, não, o que eu estou querendo simplesmente dizer é o seguinte, que nós precisamos vencer o espírito egoísta. Estamos chegando no tempo de frio, todas as roupas que você serve, todas as roupas que você tem serve, se não serve, coloca numa mala, coloca numa sacola, separa e faça doação, ajuda, vença o espírito de egoísta, vença esse espírito egoísta, olha por aqueles que estão precisando. Essa palavra falou tão forte no meu coração, desde essa manhã quando levantei, esse versículo, Mateus capítulo 6, o pão nosso, até pedi para a pastora fazer esse pão, o pão nosso de cada dia, nosso, não é o pão meu de cada dia, mas é o nosso pão de cada dia, dai-nos hoje. Você está orando por aqueles que estão precisando? Você tem orado para que Jesus livre, não só você, mas sua casa, sua família, todos aqueles que você ama, dessa praga, dessa pandemia do coronavírus, do Covid-19? Ou a sua oração é: Deus, livra a mim, me livra, não me deixa pegar isso. E os outros, que se lasque. Não faça isso, irmão. Não faça isso, não faça isso. Não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a vencermos o espírito de egoísmo. Eu estava lendo uma matéria da Leila Herédia. Ela é porta-voz da CVV. CVV é o Centro de Valorização da Vida. É um grupo que foi criado em 1962, anti-suicídio, anti-pessoas depressivas. As pessoas passam a mão no telefone, ligam e conversam, desabafam, né? Então assim, é chamado CVV, Centro de Valorização da Vida. E ela fez uma matéria e ela fala sobre as pessoas que estão falando, mais sobre pandemia nesse momento. As pessoas que mais estão falando sobre a pandemia nesse momento são pessoas angustiadas, solidão, que estão debaixo de solidão, que estão com medo da morte, incerteza do futuro, etc e tal. As pessoas que mais estão falando sobre isso, as pessoas que talvez até mais estão propícias a isso, são as pessoas que estão com medo, tristeza, solidão. As pessoas que estão com medo do futuro, com a incerteza do futuro, que estão debaixo de um pânico muito grande. Observe o quanto as pessoas estão se sentindo. Agora, qual é a resposta que nós podemos dar para essas pessoas que estão se sentindo desse jeito? É vencendo o espírito de egoísmo. Ou seja, meu irmão está se sentindo sozinho, minha irmã está se sentindo com medo. O que eu vou fazer? Eu vou ligar. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para aquela pessoa. O que eu vou fazer? Vou passar uma mensagem de fé, de ânimo, de esperança. Vou mandar uma mensagem: olha, o que eu posso fazer para te ajudar se for até preciso? O que eu posso fazer para estar ajudando você nesse momento? Por quê? Porque as pessoas estão debaixo de solidão, de tristeza. E nós precisamos ser a resposta para essas pessoas. Será que nós temos sido resposta para alguém? Será que nós temos sido a resposta para alguém que está precisando? Porque quantas pessoas estão debaixo de medo, de pânico, de angústia, de amargura, de solidão, incerteza do futuro? Quantas pessoas estão debaixo dessa situação? Nós não podemos ser egoístas e dizer: ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus, me dê o pão meu de cada dia, me livra desse Covid-19, amém. Não! Pai, o pão nosso, olha por aquele que nada tem, por favor. Senhor, se o meu irmão não tem o que comer na mesa, e se você porventura não pode repartir a sua cesta básica, porque talvez você tenha pouco, então ora a Jesus para que Jesus levante alguém para ajudar aquele que está precisando. Porque esse é o momento até mesmo de dividir. Precisamos vencer o espírito do egoísmo. Não é o pão meu de cada dia, mas é o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, dia após dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dia após dia. Ao ir deitar,
Senhor, obrigado por esse dia. Mas olha por aquele que passou um dia terrível. Talvez você teve um dia maravilhoso, mas nem todo mundo teve um dia maravilhoso. Talvez você teve um dia alegre, deu risada, brincou, se alegrou, mas não foi todo mundo que teve um dia alegre, feliz, alegre, que brincou. Teve gente que chorou hoje, e chorou e está chorando, e se não houver uma intervenção divina, vai dormir chorando e vai acordar chorando, em pânico, em desespero. Por isso que a nossa oração, por isso que a oração do capítulo 6, a oração do Pai Nosso, ela está no plural. O pão nosso, livra-nos das tentações, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, está tudo no plural, ou seja, é para mim, para você, para todos nós e para quem quer que seja. É hora de nós vencermos esses sintomas do medo, do pânico, da tristeza, da angústia, da amargura e sermos a resposta para as pessoas que estão sofrendo. Alguém do seu lado, talvez hoje, se não for você, alguém do seu lado está em pânico, em desespero, e você precisa ser a resposta para essa pessoa, porque o pão nosso, olha, eu não posso, talvez eu não tenha para te dividir a minha cesta básica, mas eu vou orar com você. Nossa, pastor, que onde já pensou? Porque todo mundo sempre olha assim: o pastor tem que dividir a cesta básica dele, o pastor tem que socorrer, até porque o dízimo e a oferta vai para a igreja e o pastor tem que socorrer. Sim, a função da igreja também é socorrer inúmeras pessoas, mas você sabe de pessoas que você também pode fazer, e não jogue nas costas do outro aquilo que você também pode estar fazendo, porque é muito fácil você dizer para o pastor, porque egoísta, porque é muito fácil dizer: o pastor não faz, o pastor não faz, a pastora não faz. E você tem feito? E você tem feito? E você tem ajudado? E você tem estendido as mãos? E você tem ajudado aquele que está precisando? Você tem estendido as mãos e ajudado quem está precisando? Então, não diga: o pastor não faz. Não diga: o pastor tem que fazer. Por quê? Porque a oração do pão nosso é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Diário. 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 O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É algo diário. Talvez você possa fazer algo, mas é tão pouquinho, bispo, pouquinho ou não, você também pode fazer. O que importa é se você está disposto e disposta a estar fazendo e ajudar aquele que também está precisando. Então não jogue nas costas do pastor que o pastor tem que fazer. Seja você também a resposta. Vença você também o espírito de egoísmo. Vença você também o espírito egoísta, que muitas vezes vem rondar o nosso coração. Deus me livra desse coronavírus, como disse aquela moça lá na fila do caixa do posto de gasolina, né? Espero que eu não pegue, porque eu tenho asma. Ou seja, os outros pegar, problema é deles, agora eu não posso pegar. Já pensou que espírito egoísta? Jesus, eu não quero que ninguém pegue esse mal. Meu Deus do céu, cada notícia que você vê, morreu 500, morreu 300, morreu 400, nós nem sabemos quem são as pessoas. Talvez você conheça pessoas que já faleceram. Jesus, cuida daquelas famílias que estão enlutadas nesse momento. Tenha misericórdia. Até saiu uma reportagem, me lembro agora, olha, nesse exato momento, de quando tudo isso começou. Tá no Facebook, no YouTube, alguma coisa, tudo tal. Perguntaram para um rapaz: quantas pessoas você acha que deveria morrer por esse coronavírus? Rapaz respondeu: quantas pessoas você acha que seria um número que você acha que seria um número suficiente para morrer desse coronavírus? Aí ele disse: 70 pessoas. 70 pessoas? Aí colocaram ele num lugar, pegaram todos os familiares dele e abriram a cortina assim e mostraram para ele: estão aqui as 70 pessoas que você falou que poderia morrer. Na hora ele entrou em pânico, na hora. Por quê? Porque é fácil falar 70 pessoas
quando é na casa do vizinho. Mas quando é na sua casa, aí você não quer nada. Por isso nós precisamos vencer o espírito egoísta. Seja a resposta para aquele que está precisando. Não jogue a culpa nas costas do pastor, não jogue a culpa nas costas do teu pastor, não jogue a culpa nas costas da tua igreja. Seja você a resposta para aquele que está precisando. Porque é muito fácil. O pão do pastor dai ao próximo, mas o meu fica tudo comigo. Não faça isso. Não é isso que a Bíblia diz. Se eu posso, eu reparto até do que eu tenho, para dar para quem precisa. Muitos me conhecem. Fico sem, se for o caso, para dar para quem precisa. Fico sem, se for o caso. Muitos me conhecem, para dar para quem precisa. Mas você tem feito isso também? Você tem vencido o espírito egoísta? Porque o que eu tenho ouvido como pastor, quantas pessoas criticam, né? Várias igrejas, em tempo de pandemia, aonde já se viu o pastor falar sobre dízimo, oferta. Meu querido, não pense dessa forma. É aí que você prova a sua fidelidade. Porque quem for capaz de ser fiel em dias difíceis, poderá provar da fidelidade de Deus. Provar da fidelidade de Deus. Entenda esse princípio. O Espírito Santo, e eu não tenho a pretensão de convencer ninguém, essa função não é minha, essa função do Espírito Santo. A minha cabe tocar a trombeta, a tua cabe ouvir a palavra do profeta que vos fala nessa noite. Vença o espírito egoísta. É hora de orarmos, é hora de sermos a resposta, é hora de você orar. Pai, eu entrego os meus medos, as minhas angústias, aflições, mas eu também oro nesse momento por todos aqueles que estão aflitos, angustiados, amargurados, tristes, oprimidos. A oração não é só sua, é a oração para você e a oração para todos os que estão ao seu redor. Mas eu só vou orar porque eu conheço 10 pessoas, eu só vou orar por 10 pessoas. Só tem 10 pessoas na face da terra? Tem milhões, irmãos, milhões e milhões de pessoas na face da terra. Ora por todos. Como eu vou orar por todos, Senhor? Alcança aqueles que nada têm. Daqui a pouco, ao terminar essa live, você vai jantar. Quando você for jantar, não pegue no prato e no garfo e coma sem fazer a sua oração, sem agradecer. Jesus, obrigado pelo pão nosso que me deste nesse dia. Mas se porventura tem alguém que nada tem, olha por ele nesta noite. Quando você for deitar na sua cama quentinha, porque tá frio, né? Quando você for deitar na sua cama quentinha, Jesus, olha por aquele que está na rua. E amanhã mesmo, ou hoje, o dia que você quiser, faça uma limpeza no seu guarda-roupa. Comece a fazer uma doação de roupas aí, porque tem pessoas que estão precisando. Pessoas que estão precisando. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus, mas olha por aqueles que nada têm. Sabe, irmãos, todos os dias são dias difíceis. Sim, são dias difíceis. E nós muitas vezes não temos a certeza do amanhã, e não temos mesmo. Eu tenho dito e tenho falado em várias lives que eu estou falando. Mateus capítulo 6, 34, sempre foi verdadeiro, mas nunca foi tão presente como nesses dias que nós estamos vivendo. Mateus 6, 34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Jesus está dizendo, não se preocupe com o amanhã. Há uma expressão em inglês que diz assim, tomorrow is tomorrow, ou seja, amanhã é amanhã. Jesus está dizendo, não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Basta amanhã as suas preocupações. Mas a tradução da NVT, nova versão transformadora, para mim eu achei a melhor. Diz assim, bastam para hoje os problemas deste dia. Ou seja, só hoje. Amanhã é outro dia.
Como eu disse no começo dessa live, talvez você teve um dia maravilhoso, mas nem todos tiveram um dia maravilhoso. Talvez você teve um dia alegre, a mesa farta, deu risada, talvez conseguiu reunir a família, alguns dentro da sua casa, e conseguiu comer, e tomou o café da tarde, e levantou tarde, e descansou, e teve uma noite de paz, um sono reparador, e foi uma coisa wonderful, maravilhoso, mas nem todos tiveram esse privilégio. Uma grande parcela talvez ainda nem se alimentou no dia de hoje. Depois que acabar essa live, louvado seja Deus, eu tenho que comer em casa. Mas tem pessoas que não têm o que comer. E isso dói meu coração também. E precisa doer o nosso coração. Por quê? De novo, você nunca mais vai esquecer esse versículo. Nunca mais na sua vida você vai esquecer esse versículo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não é o pão meu, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é hora de nós estarmos animados e animar também. Nós temos que andar como pessoas que conhecem Jesus. Por isso que eu disse, as pessoas que mais estão falando em coronavírus são as que estão com medo, tristes, com solidão, com medo do futuro e com medo de morrer. São as pessoas que mais estão pronunciando. E isso quem está falando é algo, uma matéria feita por Leila Herédia, que é a coordenadora da CVV, Centro de Valorização à Vida. Ela disse que as pessoas que mais estão falando sobre pandemia, sobre coronavírus, são as pessoas que estão com medo, tristeza, debaixo de solidão, medo da morte e a incerteza do futuro. Nós somos a igreja, nós precisamos ser a resposta para essas pessoas, nós precisamos ser a resposta para essas pessoas, nós precisamos dar a resposta para essas pessoas. De que forma? Não sendo egoísta. O que você pode fazer? Liga. Olha, eu senti que você está triste. Olha, ou não senti nada. Porque tem vezes que você não sente nada. Mas você pode ligar. Você pode ligar. Né? Eu tenho feito uma pergunta no grupo da igreja. Como é que vocês estão? Alguns me respondem como estão. Outros nem respondem como estão. Isso me preocupa muito, viu? Isso me preocupa muito. Porque eu faço uma pergunta. Como vocês estão? Alguns me respondem. Outros nem respondem, outros nem leem a mensagem. Isso me preocupa, isso me deixa preocupado, porque estão mais isolados que uma ilha. Querido, não faça isso, não fique isolado como uma ilha. Você precisa estar junto. A Bíblia é bem clara em dizer que uma brasa fora do braseiro se apaga. Não seja uma brasa fora do braseiro, seja uma brasa dentro do braseiro. É dias difíceis. Não queira viver sozinho. Esteja junto. Não seja egoísta. Seja junto. Vença esse espírito de egoísmo. Liga para o seu pastor. Tem vários irmãos aqui de várias igrejas. Liga para o seu pastor. Pergunta como é que seu pastor está. Manda uma mensagem para os seus pastores. Liga para eles. Pergunta para os seus irmãos como é que eles estão. Ajuda, é hora de você, é hora de cumprir essa palavra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o meu pão, é o nosso pão. O nosso pão. Reparta a sua cesta básica se for preciso. Estenda a mão, manda uma mensagem de fé. Manda uma mensagem de ânimo. Olha, eu senti de orar por você. Ora por aquela pessoa. Ao dormir, Jesus alcança os que estão sofrendo. Irmãos, quantas pessoas que trabalham nos hospitais. Louvado seja Deus pelos médicos, pelos enfermeiros, por esses guerreiros, por essas guerreiras que têm sacrificado a sua vida, cuidado de outras pessoas. Pelos bombeiros, pelos policiais, por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que hoje não estão em casa, estão na rua trabalhando. Meu Deus, nós não podemos ser egoístas. Esse mundo não pode ser egoísta. Como eu disse a vocês,
a matéria da CVV, as pessoas que mais falam em pandemia são as que estão tristes. Vou até ler aqui de novo aqui, ó. As que estão tristes, em solidão, medo de morte e incerteza do futuro são as pessoas que mais estão falando sobre esse coronavírus. Por quê? E nós precisamos ser a resposta para essas pessoas. É hora de sermos a resposta. Levanta a sua cabeça, não deixe o medo da morte, não deixe a incerteza do futuro, as tristezas ou qualquer coisa que possa estar querendo te assolar, roubar a sua essência. Não deixe essas coisas te roubar, não. Ah, mas os dias são difíceis para todas as pessoas. São difíceis para todas as pessoas. Todos estão sofrendo. Todos estão passando por dias difíceis, mas Yahvé, o Deus poderoso, está conosco e Ele vai à nossa frente. Yahvé Nissi, Deus é a nossa bandeira, Ele vai à nossa frente, vai abrindo o caminho, vai quebrando os espinhos, vai quebrando os ferrolhos, vai abrindo tudo aquilo que não presta, vai liberando, vai abrindo o caminho. Deus é o Deus que abre caminho no meio do deserto. Deus é o Deus que abre caminho no meio do deserto. Levanta a tua cabeça, anima a tua fé. Vem vindo uma nova semana adiante. Mas pastor, eu não sei o que fazer. Não sabe o que fazer? Então vamos fazer algo junto, vamos orar. Porque Deus tem resposta para nós. Deus é aquele que nos dá caminho no meio do deserto. Deus é aquele que tem um caminho no meio do deserto para cada um de nós. Deus é aquele que há de abrir a porta, nos socorrer, nos estender as mãos, liberar, trazer a bênção, a paz, a alegria, a felicidade, mudar a nossa sorte. Se porventura alguém da sua família está com este mal, Yahvé Rafá, Deus da cura, cure a todos que estão doentes nesta hora, em nome de Jesus. Vença o espírito do egoísmo. Já estou terminando, para nós concluirmos essa palavra nessa noite. Vença o espírito do egoísmo. Vença o espírito do egoísmo. Volta a dizer, nunca mais você vai esquecer da oração do Pai Nosso. Como é mesmo? O pão nosso, não o pão meu, o pão nosso. Se você pode dividir a sua cesta básica, divida, porque eu vou dizer para você, irmãos, estamos chegando dias aonde precisaremos, talvez até fazer isso, ajudar quem está precisando. Não põe as culpas nas costas do pastor, o pastor tem que fazer. Faça você também. Faça você também. Sabe, para nós irmos concluindo a mensagem desta noite. Quantas pessoas são egoístas, né? Quando vão ao mercado, por exemplo, quando vão ao mercado, fazem aquela compra enorme, compram 3, 4, 5 carrinhos, faz um monte de compra. Se você puder fazer, que bênção. Mas olha também por aquele que talvez só possa ir ao mercado uma vez por mês, no dia 5, quando ele recebe o seu contra-cheque, e ele pode fazer a compra uma vez por mês só. Se você pode ir toda semana, você não precisa comprar tudo de uma vez. Até nisso nós precisamos aprender a não ser egoísta. Até nisso nós temos que... Alguém tem que nos ensinar até nisso. Até nisso nós precisamos aprender. A pessoa vai no mercado, faz aquela daquela compra, como se o mundo fosse acabar. Só pensa nela. E o próximo? O próximo também tem fome. O próximo talvez tem que dar o leite para a família, o pão para a família. E às vezes ele só pode ir uma vez por mês. Perdoe. Tem pessoas que não têm. Pessoas que hoje não vão comer nada. Crianças que hoje não têm o que comer.
perdoa, por favor. E aqueles que estão sem ter o que repartir, ou melhor, sem ter o que colocar na sua panela. Nós podemos resolver de todo mundo só se tivéssemos muito dinheiro. Mas às vezes um pouquinho que você faz já pode ajudar muitas pessoas. Estamos chegando no tempo do inverno aí. Limpa teu guarda-roupa. Vai lá. Dá uma roupinha para umas crianças. Para quem está precisando. Se você tem condição de entrar no mercado e fazer aquela big daquela compra, Deus te abençoe. Mas mesmo assim, olha por aquele que nada tem. Porque tem gente que não tem mesmo, irmãos. Hoje é a hora de você jantar hoje. E graças a Deus todos que estão aqui conosco têm condição disso. Quantas pessoas tem aqui que estão aqui no nosso grupo? Eu acredito que todos tenham condição de jantar. De tomar um café, almoçar, tomar o lanche da tarde, vão jantar. Uns até vão ceiar antes de dormir, tomar aquele leitinho com bolacha, aquele chazinho com a bolacha. Mas tem gente que não teve isso. Não sejamos egoístas. É hora de vencer o egoísmo. E principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Que você possa ser a resposta para aqueles que estão precisando. Jesus Cristo possa estar te abençoando nessa noite. Eu vou pedir à pastora Carol que venha orar nesta hora. Pedir à pastora Carol que venha estar orando nesse momento. Por cada um de nós. Apresentando as nossas vidas diante do altar. Apresentando as nossas vidas diante do altar. Nós vamos estar orando nesse momento. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos pela tua palavra que é santa. E é viva. E é eficaz. E a tua palavra que serve para todo momento, para todas as situações. Não há nenhuma situação que não haja a palavra de Deus para ela. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, que essa palavra, nós clamamos, que essa palavra crie raízes dos nossos corações, que essa palavra venha nos transformar, porque sabemos que a tua palavra nos liberta, a tua palavra nos transforma, Senhor. Então que ela nos transforme. Que nós venhamos a deixar de sermos egoístas, de pensarmos só em nós, que nós possamos ser generosos, ó. Que essa seja a nossa oração, de generosos, de pensarmos que fazemos parte de um corpo, onde nós temos um Pai. Senhor, nos ensina a sermos generosos e gratos, e que a cada palavra que nós venhamos a escutar, nós possamos querer, nós possamos nos levantar como aquele que quer praticar. Em nome de Jesus, sabemos que a tua palavra é liberada. Sim. E quando a tua palavra é liberada, nós sentindo ou não, nós entendendo ou não, sim, vem com ela a unção. Sim. A unção é o que nos capacita para praticar essa palavra. Sim. Quando a palavra de Deus é liberada, quando a palavra de Deus vem, quando nós ouvimos essa palavra de Deus, nós recebemos também o poder para praticá-la. Em nome de Jesus, que nós possamos praticar, Senhor. Que nós possamos ser generosos, que nós possamos pensar no próximo nesse tempo. Porque sabemos que o céu não está em pandemia, o céu não está em isolamento. Deus não está com Covid, o Espírito Santo também não, Jesus também não. No reino de Deus não há Covid. No reino de Deus está tudo funcionando a seu tempo como deveria. Deus não está parado. Nós é que achamos que Deus está parado, mas Ele não está. Senhor, em nome de Jesus, vem transformar a nossa mente.
Porque no reino de Deus não há enfermidade. Nós não venhamos a deixar essa enfermidade, ou o pânico dela, ou o pavor que ela traz, que tem sido usado como ferramenta do diabo, que ela não nos venha trazer dúvida de quem nós somos. Que não venha trazer dúvida que nós somos cidadãos do reino de Deus. E no reino de Deus nós somos o mesmo, com pandemia ou sem pandemia. Senhor, nos ajuda a lembrar. Senhor, nos lembra, Espírito Santo nos lembra de que reino nós somos. Não nos faz nesse tempo andarmos como se estivesse isolados do reino de Deus. O reino de Deus é espiritual e nós trazemos ele para o natural. E ele continua ativo, ele continua agindo, ele continua com o poder de Deus, ele continua com a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entrar nesse lugar, que nós possamos trazer o reino de Deus a essa terra, que nós possamos ser embaixadores desse reino, em o nome de Jesus, Senhor. Nos faz generosos, com amor ao próximo. Amando o Senhor em primeiro lugar e amando o próximo como a nós mesmos, Senhor. Coloca no nosso coração a generosidade, o amor, Senhor. Que possamos realmente ser gratos. Que essa palavra transforme o nosso coração e nos faça agir. Porque poder para isso nós recebemos neste momento. Você recebeu. E que Deus te abençoe e te capacite, que você já recebeu, para caminhar e praticar essa palavra. Em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém, amém e amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que Jesus te abençoe, né? Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero dizer Deus abençoe, Jesus abençoe a todos que participaram conosco aqui nessa noite. Não vou citar o nome de ninguém, né? Mas são tantas pessoas aqui, nos sentimos muito agraciados e abençoados por ter todos vocês aqui conosco, né? Gente da cidade de Bauru, fora da cidade de Bauru. Deus os abençoe, sejam todos abençoados, né? Em nome de Jesus. Jesus guarde e proteja todos vocês, o Senhor vos abençoe. Antes de nós encerrarmos, deixa eu dar um recadinho a todos vocês, né? Amanhã às 20 horas nós temos a nossa live, amanhã às 20 horas, começando a semana aí com uma live abençoada. Nós estamos falando na escola de oração, também estamos falando sobre como ser forte em dias difíceis, né? Então amanhã quero compartilhar um pouco com você da mensagem, permitindo Deus, é claro, como ser forte em dias difíceis. Temos pessoas de Curitiba, sejam bem-vindos aqui no nosso meio, né? Família, várias pessoas da família, minha sogra, minha mãe, estão aqui conectados conosco, parentes, amigos, né? Irmãos da Igreja Shalom aqui de Bauru. Jesus Cristo os abençoe. E quero fazer essa última oração, pedindo a Deus que abençoe a sua semana, a sua noite, que você tenha um final de semana mais que abençoado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o grande amor de Yahvé, Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a bênção e a consolação do doce amigo Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Jesus Cristo vos abençoe, e se você sentir no coração e quiser abençoar essa obra com o seu dízimo, com a sua oferta, entre em contato conosco e nós lhe passaremos todos os dados para que você possa abençoar a obra de Deus. Jesus abençoe, tá bom? Um forte abraço. Shalom, shalom, povo do Avivamento.